Olá, meus queridos, salve, salve. Meninos, vamos continuar nossa revisão, né? Então, a gente vai ver hoje mais sobre os componentes do sistema imune, ok? Voltando ao MHC que a gente estava vendo na última aula, né? Por que a gente tem essa diversidade de MHCs? A gente tem que entender um pouquinho, então, da genética do MHC. As proteínas MHC, elas são um complexo de proteínas de membrana. Então, há uma diversidade muito grande de proteínas MHCs. Em média, cada um de nós tem 6 tipos de MHC classe 1. Esses genes do MHC, eles estão lá no cromossomo 6 nosso, onde a gente tem os genes, né, que codificam MHC classe 1 e nós temos os genes que codificam MHC classe 2. Então, aqui estão os genes da MHC classe 1, o gene A, B e C. Esse número que está em cada quadradinho desse representa as formas de alelos que existem. Então, existe mais de 300 alelos tipo A, mais de 500 tipo B e uns 150 tipo C, ok? Então, esses genes A, B e C codificam proteínas MHC classe 1. Já a MHC classe 2 também está no cromossomo 6, mas os genes que codificam as proteínas classe 2, da família classe 2, são os genes DP, DQ e DR. Olha o DR aqui, mais de 4.000 formas de alelos. 4.000 formas de alelos. DQ 56, DP 108. Então, você imagina, isso é na população, essas formas alêlicas. Agora, eu pergunto para os senhores, quantos alelos vocês possuem? Do gene A, do gene B e do gene C. Nós temos um par de cromossomo 6. Um que a gente herdou do pai e outro que a gente herdou da mãe. Então, eu, Luciana, tenho 2 alelos A, 2 alelos B, 2 alelos C. E cada um de vocês também. Então, quando fala alelo A, B e C, eles codificam, então, as proteínas da família MHC classe 1. Então, se eu tenho 2 alelos A, 2 alelos B, 2 alelos C, significa que eu tenho 6 tipos de alelos codificando as proteínas classe 1. Significa que eu tenho 6 proteínas classe 1. Então, eu tenho 2 tipos de proteínas A, 2 tipos de proteínas B, 2 tipos de proteínas C, ok? A mesma coisa vale para DP, DQ e DR. Cada um de nós tem 2 alelos de cada um. Esse MHC ele foi descoberto, né, estudando os leucócitos. E os leucócitos, a gente chama, o MHC dos leucócitos foi inicialmente chamado de HLA, antígeno leucocitário humano. Por quê? Porque eles viram que a gente podia fazer transferência de hemácia, mas não podia fazer transfusão de leucócitos, porque os leucócitos têm MHC. Quais células não têm MHC? Hemácias, plaquetas. Por isso que a gente faz transfusão de hemácia, faz transfusão de plaquetas mais facilmente. Então, quando faz transfusão de sangue, para a gente relembrar, a gente tem que retirar os leucócitos, ok? E existe, então, uma diversidade de HLA na população. Então, eu posso falar MHC ou HLA. Como a gente usa para fazer tipagem, análise de compatibilidade, para fazer transplante, a gente usa os leucócitos, que é a célula que é mais fácil de ser acessada. Então, esse leucócito, né, a gente usa ele, do doador e do receptor, para ver se eles são geneticamente compatíveis em relação ao MHC. Por isso que a gente fala do teste do HLA. Ok? Então, como é que funciona essa genética? As proteínas MHC classe 1 são codificadas pelos genes A, B e C. E do classe 2 são os genes DP, DQ e DR. Esses alelos são herdados em conjunto, né, de cada cromossomo, e a gente tem, então, 6 halótipos diferentes de cada MHC, ok? A, B e C refere-se a MHC classe 1, onde tem aquela cadeia alfa maior, lembra? A fenda, onde encaixa o peptídeo no MHC classe 1, é só formar de cadeia alfa. Já a MHC classe 2 tem cadeias alfa e beta. Então, tem os alelos DP alfa, DP beta, DQ alfa, DQ beta, DR alfa, DQR beta.
Aqui não, MHC classe 1, eu só falo A, B e C. Não existe alfa e beta, porque tudo é alfa. Em compensação, a cadeia beta 2 microglobulina, que é do MHC classe 1, o gene dela está lá no cromossomo 5 e não tem diversidade. Então, todos nós temos a mesma cadeia beta 2 microglobulina. E a expressão disso aqui é codominante, ou seja, todos os alelos são expressos, ok? Então aí, relembrando, olha lá, que eu falei, DR tem alfa e beta, DQ alfa e beta, DP alfa e beta, mas o A, B e C não tem cadeia alfa e beta, porque é só cadeia alfa, ok? Isso aí é o número de alelos para cada cadeia. Cada um de nós só tem 2 alelos de cada gene. Então, imagina aqui que seu pai é isso aqui, A1, B8, DR4. Sua mãe isso aqui. Ou sua mãe esse aqui. E você é a mistura dos dois, ok? Você é metade semelhante ao seu pai e metade semelhante à sua mãe. Então, nós somos 50% compatíveis com o pai ou com a mãe. Quem é que tem mais chance de ter o MHC semelhante a nós? Parecido com a gente? Nosso irmão, ok? Beleza? E aí, só para a gente lembrar então, a gente tem os MHCs, classe 1 e classe 2. MHC classe 1 mostra antígeno endógeno para o CD8 e MHC classe 2 mostra antígeno exógeno para o CD4. Quem expressa MHC classe 2? Só as APCs. MHC classe 1 já expressa em quase todas as células, por isso que é ele que é prioritariamente analisado para fazer um transplante. Quando falar em MHC classe 3, ler em algum livro, ele não codifica proteínas MHC. MHC classe 3 codifica proteínas do sistema complemento, ok? Bem, meninos, então nós vimos que o linfócito T, ele depende do MHC para reconhecer o antígeno, ok? Só que eu pergunto para os senhores, MHC apresenta proteína, peptídeo. Então, o linfócito T só reconhece a parte proteica do antígeno? Será que tem alguma forma de ativar o linfócito T sem precisar do MHC? Se eu estou mencionando isso, que deve ter, Vocês são espertos. Então, para a gente entender isso, a gente tem que saber quais são os tipos de TCR, quais são os tipos de receptores do linfócito T. O padrão é o TCR que tem a cadeia alfa-beta, que tem a porção variável, porção constante, e aqui que ele reconhece o antígeno no contexto MHC. Mas, além desse alfa-beta, existe um receptor gama-delta, que constitui mais ou menos os 10% dos linfócitos T. Esse gama-delta, ele não usa MHC. Ele usa uma outra molécula semelhante ao MHC, que é o CD1, que a gente vai conhecer. Tanto o alfa-beta, eles estão associados a moléculas de sinalização chamadas CD3, que quando reconhece o antígeno, reconhece B7, CD28, e isso vai transduzir de sinal para ativar genes lá no interior da célula, ok? Então está aqui. Esse aqui é o MHC classe 1, porque tem um beta 2, e ele apresenta peptídeo. Esse aqui é o MHC classe 2, que tem 2 cadeias, alfa e beta, que apresenta peptídeo. E esse aqui, que os senhores não conhecem, parece MHC classe 1, mas ele apresenta lipídios, glicolipídios, lipídios modificados, ok? Essa molécula, é o CD1, que apresenta lipídios para esse TCR, que é gama-delta. Então, uma célula PC dendrítica, ela tem MHC e tem a molécula CD1. Aí sim, esse linfócito T vai combater esses lipídios. Esse linfócito T gama-delta é muito importante na defesa contra micobactérias, então contra tuberculose, hanseníase, e estão cada dia mais estudando a função desses linfócitos T gama-delta.
Então tem muita coisa ainda que é só pesquisa, só está em artigos científicos, ok? Bem, o que nós vimos aqui, né? Para que serve MHC? Até agora, o que a gente viu? MHC mostra antígeno peptídico para o linfócito T. Nós temos MHC classe 1 e MHC classe 2. MHC classe 1 para o CD8, MHC classe 2 para o CD4. Pergunto para os senhores, por que é mais fácil fazer uma transfusão de sangue do que um transplante? Falo isso na imunologia, não é pela questão de fácil acesso e arrancar o sangue e não arrancar o rim, né? Por quê? Porque transfusão de sangue, a gente separa as células, a gente faz uma bolsa de hemácia, uma bolsa de plaquetas e retira os leucócitos. Hemácias e plaquetas não têm MHC. Então, é mais fácil de achar alguém geneticamente compatível. E um outro conceito que a gente viu na Imuno semestre passado é sobre superantígeno. O que é, meninos, um superantígeno? Uma bactéria entra no corpo, uma superbactéria, e libera um superantígeno. Quem lembra? Superantígeno é uma toxina solúvel que é capaz de se ligar no MHC do lado externo, sem ser na fenda, e ativar de forma inespecífica o linfócito T. Então, o superantígeno é capaz de ativar vários clones de linfócito T, é capaz de gerar uma inflamação sistêmica. Então, pense, uma toxina liberada da bactéria e ela ativa todo o sistema imune da pessoa, todos os linfócitos T da pessoa. Mas isso é bom, Luciana, ativou resposta imune. Olha, ativa um linfócito T que fica brigando com a toxina solúvel. O inimigo está livre, leso e solto. A bactéria está para outro canto fazendo a lesão. O sistema imune não está brigando com a bactéria, está brigando com uma toxina. Então, os superantígenos são toxinas capazes de ligar ao MHC de forma o quê? Inespecífica, já na superfície da célula. E essa toxina ativa de forma inespecífica vários clones de linfócitos T, gerando uma resposta inflamatória intensa. Por que a bactéria quer fazer isso? E aí? Entrou uma bactéria superpoderosa que ativa os linfócitos. Qual que é o objetivo da bactéria fazer isso? Quando gera inflamação, nós aprendemos que ocorre vasodilatação e aumenta a permeabilidade, não é isso? Se aumenta a permeabilidade, a bactéria que está no tecido, ela consegue entrar no vaso. Então, a bactéria faz isso para abrir o vaso. E ela cair na corrente sanguínea, causando o que a gente chama de sepse ou sepsemia. Tudo bem? Depois a gente vai estudar mais a sepse mais para frente no curso, ok? E o CD8, meninas? O que ele faz? Como que ele atua? O linfócito TCD8, quando ele é ativado, né, ele vai matar a célula-alvo. É isso que a gente aprende. Como é que ele mata? Então, tá lá o CD8, reconhece uma célula infectada que está apresentando antígeno no MHC classe 1. Tem que ter a sinalização B7CD28. E aí, isso aqui, ó, a célula vai liberar grânulos que contêm granzima e perforina. Igual o eosinófilo. A perforina é liberada, vai perfurar a membrana da célula-alvo e a granzima vai entrar. A granzima é uma enzima que ativa as caspases, que são enzimas que picotam o DNA. Então, a célula vai picotar o núcleo dela, que é o DNA, e aí a célula morre. Então, funciona assim, meninas. Está lá o CD8, ele vem com a perforina. Se não for granzima, ó, abriu a célula, a membrana dela fica permeável, entra água, cálcio, e aí é uma lise osmótica. Então, lise celular mediada por perforina.
Ou apoptose mediada por qual enzima? Granzima. A granzima, que entra junto com a perforina, ela ativa as caspases, que a gente está estudando na patologia, vai estudar, né? E vai, então, degradar o DNA. Então, a apoptose envolve essa enzima, caspase. E a granzima ativa a caspase. E uma outra forma de morrer a célula é através dos receptores, da expressão de receptor chamado Fas. E o Fas-L, que é ligante de Fas. Então, a célula que está infectada expressa o Fas, que é um trímero, e é reconhecido pelo receptor Fas, né? É reconhecido aqui, ó, pelo ligante Fas. Eu brinco e falo assim, faz a morte, e dispara o mecanismo que também ativa a caspase. Então, a caspase pode ser ativado via Fas e via granzima, ok? Bem, vimos então sobre os linfócitos, né? Agora a gente vai aprofundar sobre o CD4. Vamos relembrar quais são os tipos de CD4, as citocinas que eles produzem e o que eles fazem. Lembre sempre que o CD4 não mata ninguém, ele manda matar. Ele é o poderoso chefão, ok? Então, ele organiza toda a resposta imune. Nós temos 4 tipos de CD4. TH1, TH2, TH17 e Treg. TH1, ele é importante para combater patógenos intracelulares, liberando a citocina interferon gama. TH2, ele é importante para combater eumintos, parasitos, liberando principalmente as citocinas IL-4 e IL-13. TH17 é importante para combater patógenos extracelulares, ou seja, que precisa ser fagocitado. E aí, o TH17 vem do fato dele produzir, o nome dele, 17, vem do fato dele produzir uma citocina chamada interleucina 17, ok? A gente vai ver cada um desses. E a gente tem aqui o Treg no meio aqui. Treg, T-regulador. Esse Treg, ele regula a ação das outras 3 células, produzindo 2 citocinas anti-inflamatórias, interleucina 10 e TGF-beta. Meninos, TH1, TH2, TH17 gera inflamação. Treg diminui a inflamação. Por isso que muitas vezes é chamado de T-supressor. Inibe a resposta imune. Para que isso? Imagina, eu estou numa situação de inflamação, estou lá defendendo, mas o sistema imune não consegue eliminar o agente agressor. Então, aquela inflamação aguda perdura e vira crônica. Não pode causar muita lesão tecidual, aquilo não pode avançar pelo órgão onde está tendo inflamação. Então, meu sistema imune vai lá para contrabalancear, para não ter essa resposta imune exacerbada. E também, para a gente regenerar o tecido, começa o processo de inflamação e depois tem que cicatrizar. E para cicatrizar um tecido, não pode estar inflamado. Um tecido só fecha uma cicatriz, só cicatriza se a inflamação acabar, ok? Então, primeiro inflama, cura, elimina o agente agressor e depois cicatriza. Então, eu preciso do Treg para cicatrizar. Isso significa que o sistema imune controla o processo de inflamação e o processo de cicatrização, ok? Então, vamos ver agora o que cada um faz de forma mais esmiuçada. Bem, então TH1. TH1 comanda a defesa contra patógenos intracelulares e também contra células tumorais. Ele não combate vermes, ok? Quem combate vermes é TH2. A principal citocina de TH1 é a interferon gama. Essa citocina, quando ela é liberada, ela é capaz de ativar células, como a célula NK, que é importante para combater vírus, patógenos intracelulares, CD8, que também é importante para combater vírus, e macrófago. E aí, o macrófago, quando recebe essa citocina, ele adquire o fenótipo M1, que a gente vai estudar daqui a pouco,
que é aquele macrófago que consegue fagocitar mais e tem mais poder microbicida, ou seja, ele fagocita e digere, apresentando mais antígeno para o CD4. Aí nós vamos ver o que é o M1. Esse interferon gama estimula o linfócito B a produzir IgG. Então, o linfócito B vai fazer a troca de classe, de IgM para IgG. E, no caso, produz mais IgG3 e IgG2, ok? Essa citocina, interferon gama, quando vê o TH2, ela inibe o TH2. Isso significa que quando aumenta a minha resposta TH1, diminui a resposta TH2. Lembraram? Já a resposta TH2, ela é importante para nos defender contra vermes e as pessoas alérgicas têm altos níveis de TH2. As citocinas que ele produz são várias, as principais são aqui, IL4, IL5 e IL13. Essas citocinas, elas inibem TH1 e também macrófago. Aí macrófago, ele vai adquirir outro fenótipo, que é o M2, ok? M2. A pessoa está com verme. O que o sistema imune pensa? Tem que eliminar esse verme que está lá no intestino. Então, o que a IL4 e a IL13 fazem? Eles fazem com que o trato gastrointestinal contraia mais, aumenta o peristaltismo, para poder expulsar o verme. Além disso, a interleucina 13 faz produzir mais muco, tudo para tornar o negócio mais escorregadio e eliminar o euminto, ok? Vocês lembram qual que era o anticorpo que combate o verme? Lembram do IgE, né? Porque ativa o eosinófilo, e também IgA, que está na mucosa. Então, essas citocinas estimulam a produção de IgE e IgA. E de IgG4, que atua como se fosse uma IgE. A IgG4 ela não ativa o sistema complemento. A interleucina 5, por sua vez, ela ativa mastócito, basófilo e eosinófilo. O que o eosinófilo é, meninos? Uma célula que combate vermes, né? Que tem a perforina, que tem a estaminase, né? Que degrada a histamina. Então, quando eu estou com verminose, aumenta os eosinófilos. E essas citocinas que ativam eles. E quando eu estou com alergia, também aumenta isso aqui. E o eosinófilo combate a alergia, ok? Bem, quando eu estou, então, numa crise alérgica, minha resposta TH2 está aumentada. Isso significa que minha resposta TH1 está o quê? Baixa. Então, senhores, uma pessoa que vive tendo crise alérgica, ela tem dificuldade de combater vírus. As pessoas alérgicas são mais suscetíveis às infecções, ok? Porque quando eu estou na alergia, aumenta TH2 e diminui TH1. Ok, meninos? Bem, já a resposta TH17, ela é importante para nos defender contra patógenos extracelulares, fungos, bactérias. Então, a principal citocina aqui, IL-17, ela tem por função ativar quem? Neutrófilos, monócitos. Então, ela vai recrutar e ativar os fagócitos, que vão, então, fagocitar esses patógenos extracelulares. Além disso, TH17 secreta IL-22 e essa IL-22 atua no epitélio, fazendo com que as células epiteliais se unam mais, aumentando então essa barreira epitelial, e as células epiteliais vão produzir peptídeos antimicrobianos, como por exemplo uma defensina, que atua matando micro-organismos. Bem, já o Treg, meninos, como eu mencionei, ele é o linfócito T supressor. Então, ele inibe a resposta imune, ele diminui a inflamação. E ele produz duas citocinas importantes, que é o TGF-beta, fator transformante do crescimento, G é growth, crescimento, e a interleucina 10. Essas citocinas, elas inibem TH1, TH2, por exemplo, e elas estimulam o linfócito B a produzir IgA, que é o anticorpo das mucosas. Essa célula Treg, ela também é chamada de CD25. CD25 é o receptor para interleucina 2.
ok? Então, essas células, elas têm alta quantidade de receptor de interleucina 2, que é aquela citocina que estimula a proliferação. Treg consome muita interleucina 2, retirando a interleucina 2 do meio ambiente ali, do entorno dela, consumindo e não deixando disponível para os outros linfócitos T. Dessa forma, diminui a proliferação dos outros linfócitos T, ok? Bem, Treg, ele é importante para tolerar antígenos próprios. Então, tem muitas células Treg lá no nosso intestino também. E elas são importantes para não aquele linfócito T autorreativo ser anérgico, tornar ineficiente na resposta a antígenos próprios e a antígenos alimentares. Então, Treg é importante também para tolerar os alimentos, ok? Bem, então nós temos 4 tipos de CD4, TH1, TH2, TH17, Treg, certo? E eu pergunto, como é que origina cada um deles? Tá lá o TH virgem, TH0, como é que ele vai formar TH1, TH2 ou outro qualquer? Olha aqui, meninos, depende tudo da citocina que está ali no ambiente. Então, se lá no ambiente aquela célula T virgem, naive, TH0, receber a interleucina 2, ele forma TH1, que produz interferon gama. Mas se no meio ambiente lá, onde essa célula está reconhecendo um antígeno, ela receber citocina IL4, ela vai ativar, formar TH2. E aí secreta IL4, IL5, IL13, IL10. Mas se no meio essa célula está vivendo ali, sendo ativada pelo antígeno, receber TGF-beta, forma Treg. E Treg produz mais TGF-beta, mais interleucina 10, e aí vai formar mais ainda Treg. Se no meio, além do TGF-beta, tiver interleucina 6, uma ação em conjunto das duas citocinas, a célula TH0 forma TH17, que produz mais IL-17, IL-21 e IL-22, ok? Então, depende da citocina que está ali. Quem é fonte de interleucina 12? Célula NK, macrófago. Quem é fonte de IL-4? Mastócito, o próprio TH2. TGF-beta, o macrófago M2, né? E o próprio TGF-beta. E essas aqui, o IL-6, por exemplo, o macrófago também, ok? E geneticamente, ó, então eu tenho lá TH0 lá no timo. Se ele receber a citocina interleucina 2, forma TH1, IL4, TH2, TGF-beta e IL6, TH17, só TGF-beta, Treg. Quando recebe essas citocinas, ativa alguns fatores de transcrição, alguns genes. Então, o fator, quando eu falo assim, TBET, identifica TH1, porque ele expressa esse fator de transcrição quando recebe IL12. Quando IL4 está presente, TH0 vai expressar o fator de transcrição GATA3. Eu brinco e falo assim, a GATA da alergia, alergia TH2. Quando eu tenho as duas citocinas, vai expressar o fator de transcrição ROR. Quando eu tenho TGF-beta, vai expressar FOXP3 e CD25, ok? Então, o TGF-beta faz essa célula produzir mais CD25 e o aviãozinho aqui, que é o FOXP3, beleza? Bem, meninos, uma das funções que nós vimos da PC é ativar CD4. Após ser ativado, né, o CD4 ativa a PC, então, é uma mão dupla. A PC vai lá, ativa o CD4, CD4 ativa a PC. Eu pergunto, o que a PC, no caso o macrófago, vai fazer depois que ele recebe a ordem de TH1? Ele vai fazer mais o quê? O macrófago ativado, né, ele vai adquirir o fenótipo M1. Esse M1, ele fagocita mais, ele torna-se mais microbicida,
e ele expressa mais MHC e B7, que é aquele correceptor que mostra que o antígeno é estranho. Além disso, o macrófago vai secretar citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 1 e interleucina 6. Essas citocinas têm várias funções no nosso corpo e eu quero que os senhores corram atrás e leiam mais sobre essas 3 citocinas. Lembrando que TNF-alfa significa fator de necrose tumoral. Bem, pessoal, então eu falei para os senhores que o macrófago é ativado por interferon gama. E eu pergunto, interferon gama é produzido só por TH1? Será que tem como formar o perfil M1 durante a resposta imune inata? Como funciona? Meninos, o interferon gama não é exclusivo só do TH1. Outras células também produzem interferon gama, como por exemplo a célula NK. Então a célula NK, quando a gente tem um vírus, né, ela libera interferon gama, que vai formar o perfil M1. M1, por sua vez, secreta a interleucina 12, e a IL-12 ativa mais células NK, então fica uma mão dupla. NK ativa o macrófago, M1, M1 ativa NK via interleucina 12. Então, eu já começo a ter perfil M1 só com a imunidade inata. Depois, claro, vem os linfócitos, resposta imune adquirida, e aí eu tenho a formação de TH1. Então, lembrar que interferon gama é produzido por TH1 e também por outras células, como a célula NK, ok? E M2? Né? Macrófago M2, esse perfil é formado quando tem uma resposta TH2. Esse TH2, então, libera IL-4 e IL-13, que inibe a via clássica de ativação e estimula a via alternativa, que ativa o macrófago, que adquire o aspecto M2. M2 fagocita menos, tem menos poder microbicida, e secreta citocinas anti-inflamatórias, como TGF-beta, que é a mesma de Treg, não é isso? E TGF-beta inibe TH1 e TH2, diminuindo a inflamação. Então, o macrófago é importante para cicatrizar. Além disso, essa citocina TGF-beta estimula a angiogênese, formação de vasos, e estimula a produção de colágeno pelo fibroblasto, ou seja, promove a cicatrização. Então, TGF-beta, que é a citocina chamada fator transformante do crescimento beta, ela inibe TH1 e TH2 e estimula a formação de novos capilares e produção de colágeno. Lembrando que TGF-beta é produzido por M2 e Treg, ok? Então, o macrófago, ele pode ter fenótipo M1 ou M2. Vai depender da ordem que ele recebeu. Se ele recebeu ordem de TH1, ele fica pró-inflamatório. Se ele recebe ordem de TH2, ele fica anti-inflamatório e estimula a cicatrização. Então, TGF-beta, o que faz, meninos? Inibe as células, tá vendo? Neutrófilos, macrófagos, TH1, TH2, e faz com que aumente Treg, que é TGF-beta. Se tiver com interleucina 6, TGF-beta mais IL-6 forma TH17. Estimula o linfócito B a produzir anticorpo IgA, que é das mucosas. Estimula a angiogênese e aumenta a produção de colágeno. De novo, macrófago ativado por TH1 é a via clássica, que depende de interferon gama, e aí produz citocinas pró-inflamatórias. Macrófago ativado por TH2, que é a via alternativa, que envolve IL-4 e IL-13. O macrófago secreta IL-10, TGF-beta, que diminui a inflamação, faz o fibroblasto produzir mais colágeno, portanto, estimula a cicatrização e a fibrose. Essas citocinas inibem macrófago via clássica, ok?
E aí, meninas, vocês estão desse jeito? Eu espero que não, espero que tenha sido uma revisão, um feedback positivo. Então, nessa videoaula, a gente viu sobre os linfócitos T, sobre as APCs, sobre M1 e M2. A gente ainda tem que rever os conteúdos sobre imunoglobulinas, sobre linfócito P. Então, a próxima videoaula vai abordar isso, ok? Alguma dúvida? Como eu falei, anotem para a gente poder discutir, certo? E deixo isso aqui para os senhores, né? Que a gente, nesse período aí do corona, que a gente aprenda a olhar mais para as pessoas e menos para as tarefas. A gente tem que cuidar mais de quem a gente ama, a gente tem que, né, respeitar os nossos limites e entender que a vida é muito mais do que essa rotina estressante, esse cotidiano que a gente muitas vezes nem olha para quem está do nosso lado. Então, aproveita que estão em casa e olhe para os seus, ok? E é isso, meninos. Que amemos mais uns aos outros, como fala a palavra de Deus em João, né? Pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que todos vocês tenham essa chance de conhecer mais e mais a Deus. Um beijo e um abraço bem grande para vocês. Até a próxima aula.